braço, amigo pra chorar. O exemplo a seguir para nunca tropeçar. Não importa o que me fazem, estou olhando para Cristo. Companheiro, amigo, irmão, É só Jesus, igual não há. não há. Meus amados irmãos, olha esse esquema. 4 diferentes simbolismos cabalísticos pelos quais Deus se revelaria segundo a Cabala no mundo das Sefirotes. Note que aqui em cima 7 arquétipos da criação, conhecidos também como os 7 estados primitivos da criação do universo. Isso, ligado às 7 Sefirotes, liga-se também os 7 dias primitivos, as 7 fases da criação da Terra, as 7 formas sagradas de Deus, Adão Celestial. Liga-se a Cabala, a Grande Semana, os 7 períodos de 1000 anos da história humana, ao dispensacionalismo, as 7 dispensações, os 7 períodos de 1000 anos relativo às 7 alianças entre Deus e o homem, e as 7 eras da Igreja, os 7 períodos pelos quais a Igreja teria passado, relacionados às mensagens do livro de Apocalipse às 7 igrejas da Ásia Menor. É o que o profeta William Branham ensina. Cabala. Mais adiante, logo, eu vou explicar de onde veio essa influência desde criança do profeta William Branham que você acredita. O Tabernáculo da Fé faz afirmações antibíblicas ao ensinar que a mensagem do anjo corresponde à igreja de Laodiceia, que supõe ser a 7ª era da igreja. A palavra era não está na Bíblia. A única vez que eu conheço a palavra era em alguma religião é o plano justamente da maçonaria e do cabalismo, que é a nova era. Seria a voz do 7º anjo que profetiza o capítulo 10 do Apocalipse nos dias da qual se cumpriria o mistério de Deus que ele anunciou aos seus profetas. Pois além dessa 7ª era não existir, pois não existe na Bíblia qualquer menção a ela. Não existe, 7ª era não existe. A voz do 7º anjo não tem qualquer conexão com as 7 igrejas da Ásia. Fazê-lo é brincar com a verdade e é ensinar mentira de alguém que traz o gnosticismo para dentro da igreja evangélica. Olha quais foram as revelações feitas pelo Sr. William Branham. Este profeta do fim é o anjo da 7ª e última era da igreja. E sua mensagem é a revelação que faz manifesto os segredos de Deus. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos, Apocalipse 10:7. Aí ele diz: esta é uma profecia cumprida, pois os mistérios de Deus têm sido consumados através do ministério do irmão William Branham. Isso não foi ele que disse, mas a liderança desta igreja, desde a sua fundação, está escrita de volta à palavra original, na página 22, esse texto que acabei de ler, de lá extraído. E foram as revelações feitas por ele. Mas veja, o próprio livro do Apocalipse desmente essa interpretação absurda. Por quê? Prepare-se, meu amado. Se William Branham fosse a 7ª trombeta, o 7º anjo, teria que ter tocado a 6ª trombeta, o 6º anjo. Por quê? Porque, que eu saiba, o 7 vem depois do 6. A não ser que tocou o 7º, ele morreu já há mais de 40 anos, 4 décadas, e depois vai tocar a 6ª e a 5ª trombeta ao inverso. Não. A Bíblia é a verdade. É a primeira, é a segunda, depois é a 5ª, lá na frente, e depois a 6ª e depois a 7ª trombeta. Se tivesse tocado a 7ª trombeta, e se ele fosse então esse profeta da 7ª era, que nenhuma alusão tem com as 7 cartas, essa palavra era, já expliquei, é do cabalismo. Então, como que ficaria o que o apóstolo Paulo disse, quando ele disse, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, eis aqui vos digo um mistério.
Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. O arrebatamento é antes da última trombeta. O arrebatamento não aconteceu e o William Branham já morreu. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Além disso, antes dessa última trombeta soar, meus irmãos, ou seja, pelo menos juntamente com ela, deverá estar sendo tocada a sexta trombeta. Eis o que estará acontecendo, o que acontecerá quando o anjo tocar a sexta trombeta. Olha aqui em vermelho, bem claro. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Saía fogo, fumaça e enxofre. Por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens. No período do William Branham estava vivo, depois que ele morreu, ou quando ele morreu, foi morto. Como é que toca a sétima trombeta, que seria ele, e não toca a sexta? Está falando de futuro, está falando de algo que ainda vai acontecer, que será muito mais terrível do que você pensa, meu amado irmão. O Apocalipse é muito mais terrível do que você pensa, do que você pode imaginar. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Apocalipse capítulo 9, versículos 13 a 18. Preste atenção. Na história da humanidade não existem registros nenhum de qualquer guerra que tenha ocasionado a morte de um terço da população mundial. Se isso ocorresse hoje, pelo menos 2 bilhões de pessoas iriam morrer. Portanto, se William Branham fosse de fato o sétimo anjo na sua trombeta, e a sua trombeta já teria sido tocada, e toda esta mortandade já teria acontecido, ocorrido. A interpretação é totalmente distorcida, é presunçosa, pois o anjo que desencadeará tais eventos, que cumprirá essas profecias do Apocalipse, é extremamente poderoso. Não é um anjo de mentira, não é um anjo de uma seita, de uma heresia, de um falso profeta. Esse anjo tem poder, esse anjo vai vir cumprir essa profecia e vai matar um terço da população mundial. Então, nem tocou a sexta e nem sequer tocou a sétima trombeta. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque diz a Bíblia: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dores e o galardão aos profetas, seus servos e aos santos, e aos que temem o seu nome, os grandes e pequenos, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Apocalipse 11, versículo 15 a 19. E já aconteceu a batalha do Armagedon. Vai ter uma queda de meteoros sem precedentes, quando os céus se abrirão e Jesus Cristo voltará com os salvos. Isto é o toque da sétima trombeta. Nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Mas existem muitas outras pérolas. No livro A Festa das Trombetas, página 204, diz assim: quando os selos foram abertos, eles mostraram Jesus do lado de fora da igreja tentando entrar. Se todos os selos já tivessem sido abertos, o sol já teria escurecido no mundo todo, a lua já teria ficado vermelha como sangue, e as estrelas já teriam caído do céu sobre a terra, como frutos de uma figueira que cai no chão quando é balançada por um vento forte. Este é o sexto selo e não foi aberto. Jesus não está do lado de fora da igreja tentando entrar. Na carta de Laodiceia se apresenta como alguém que quer entrar nos corações mornos dos crentes de Laodiceia. Que se esses ainda ouvirem, ele vai entrar em seus corações, e essas pessoas, mesmo sendo mornos, mesmo sendo cristãos que o Senhor tem nojo, quer vomitá-los da sua boca, se eles abrirem o seu coração, Deus entra e ceia com eles. Ainda diz no livro A Festa das Trombetas, página 206, e agora, o tempo da chamada, quando termina a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia será conhecida pela noiva.
Nas Escrituras não existe qualquer menção da era de Laodiceia. Não existe. E preste bem atenção no que eu vou dizer, meus amados irmãos. Apesar disso, tanto essa carta, que havia sido específica àquela igreja, como qualquer outra das 7 mensagens do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, podem ser aplicadas a qualquer igreja em qualquer época. A divisão da história em subconjunto das 7 eras, que diz ele, seja no tocante à criação do universo, seja em relação à história do povo de Deus, ou apenas no que diz respeito à história da igreja, não tem nenhum respaldo bíblico. Isso foi obtido por tradições orais judaicas, é uma doutrina cabalística que inventou a maçonaria, o que significa que se trata de ensinamentos de bruxaria. Se venho com a mensagem pentecostal, eu estaria na era de Laodiceia, e isto não estaria certo. A festa das trombetas, página 54, presta atenção. Para poder impedir que os membros do Tabernáculo da Fé pudessem fazer uso pleno dos dons espirituais, Brahma afirmou que o dom do Espírito Santo não seria algo pertencente à era daqueles que receberam sua revelação, que presunçosamente chama da voz do 7º anjo. Certamente seria perigoso o uso de dons com oração de línguas, profecia e discernimento de espíritos, pois poderia revelar quem realmente ele era. E isso seria muito perigoso para ele. Você duvida? Então preste atenção, porque agora nós vamos entrar no ponto-chave de todos os vídeos que eu fiz até agora, e tem muitos outros pela frente. Esse assunto é extenso, você precisa me dar uma chance de explicar tudo isso até o fim, porque eu estou aqui cumprindo o meu ministério, e quem está falando através da minha boca é o Espírito Santo de Deus. Abra o seu coração. Calma. Tenha paciência. Deixa Deus falar com você, meu irmão. A era da águia, que diz William Brahma, é proveniente da doutrina de Rosa Cruz. Maçonaria cabalística. Representa o pássaro fênix. A águia representa Lúcifer. Está aí os símbolos. Está aí a simbologia. Era do olho. O olho é o olho de Horus, olho de Lúcifer. O olho que tudo vê, que está na nota de $1, das 13 famílias que comandam o mundo, dos Illuminatis, dos Rockefellers, Bilderbergs, etc., que também é um dos símbolos da nova ordem mundial. O triângulo, a pirâmide. Era messiânica e era do reino, período milenar proveniente da Cabala, correspondente a Sefirot Malkud, ou Sefirot do reino, também conhecida no esoterismo judaico como Shekinah, meus irmãos. Shekinah. Muito cuidado com o uso de símbolos, porque os fariseus faziam isso e eles eram crentes da Cabala. Por isso que Deus os combateu tanto. Por isso que lá em João 10:10 diz assim, que o fariseu é como cobra mesmo. O fariseu, ele é que veio para matar, roubar e destruir. Ele é pior do que qualquer um. O diabo, em Mateus 4, Lucas 4, Jesus enfrentou, usou a palavra e venceu. Mas quando ele leu Isaías dentro do templo dos fariseus, que eles quiseram matá-lo, ele fugiu. Ele foge dos homens maus, dos falsos pastores, falsos profetas, porque o homem mau, o falso pastor, segundo João 10:10, em todo o capítulo 10 de João, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é pior que o diabo. A maçonaria dentro da igreja, através dos pastores maçons, ensinou aos homens, Lúcifer, que ele era um anjo bom, que ele era regente dos céus, que ele era a estrela da manhã. Ele nunca foi estrela da manhã, ele sempre quis ser. Ele nunca foi anjo de luz, ele sempre quis ser. Ele tenta se passar por anjo de luz, ele tenta se fazer de anjo de luz para te enganar, porque se parecido fosse, enganaria até os escolhidos. Ele nunca foi Lúcifer. Lúcifer é uma palavra maçônica, não está na Bíblia. As empresas que tem por aí que usam a palavra lux do latim significa Lúcifer, por isso que tem tanta empresa chamada Lux. Saia dessa, meu irmão. Esse ensino é maçônico, tem pastores por aí ensinando a respeito de Lúcifer, que ele foi bonzinho e depois caiu do céu. Ele não foi bonzinho, nunca foi, ele sempre foi mau. Ele sempre foi mau. Ele enganou a terça parte dos anjos, ele sempre foi mau. A Era de Ouro era messiânica. É o assim chamado período milenar do messianismo judaico, que apesar de ser proveniente do judaísmo talmúdico cabalístico, invadiu a teologia de muitas denominações evangélicas sobre a doutrina herética do milenarismo, a esperança num futuro reinado milenar terrestre de Cristo. Cabala, Sefirot do reino,
E eu já vou mostrar o que significam esses símbolos do 666 e 777, que você sabe muito bem, você que acredita no profeta, o que é 777. Já já, no próximo vídeo. Clique aqui. Vamos lá.